Fala pessoal, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para mais um conteúdo, mais uma notícia, trazendo para vocês as últimas informações diretamente de Brasília. Vamos aqui com comentários do canal Revista Oeste, já deixando os créditos ao canal do Revista Oeste na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. O YouTube entende que o conteúdo é relevante e entrega para mais pessoas, então o seu like, o seu comentário é muito importante. Ajuda tanto no engajamento do vídeo quanto no crescimento do canal. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo. Ele foi entrevistar o ministro Gilmar Mendes, anfitrião desse evento em Lisboa. Vamos lá. Mas o Gilmar teve conhecimento do repórter português que ficou preso em Guarulhos e foi interrogado por questões políticas? Eu vi. Sérgio Tavares. Eu vi uma notícia de que havia irregularidade na entrada e que teria. Não foram comprovados. Mas acha normal um repórter português ser interrogado sobre o 8 de janeiro, Flávio Dino, sobre questões políticas, sobre urnas? Não conheço detalhes. Mas acha que um país como o Brasil deve fazer isso a um repórter português? Gilmar, está a fugir à pergunta. É que esse repórter português era eu. Oi? É que o repórter português ficou preso era eu, Gilmar. Lamento que tenha ocorrido. E aí, Cauti, lamento que tenha ocorrido, é uma resposta satisfatória? Evidentemente não, por aquilo que aconteceu, né, Silvio? Lamento que ocorreu depois que o Brasil passou vexame a nível internacional, tendo até uma resposta diplomática por Portugal, país membro da União Europeia, além da OTAN, com um absurdo como esse, barrar a vinda de um jornalista que estava simplesmente fazendo o seu trabalho, mas mais grave do que isso, encher esse jornalista de perguntas sobre o que ele acha sobre o 8 de janeiro, poderia também muito bem não saber o que aconteceu no Brasil dia 8 de janeiro, o que ele acha se no Brasil é uma ditadura do judiciário, o que ele acha de Alexandre de Moraes, com um delegado da Polícia Federal que recebia ordens, ou melhor, seria ou até o script da coisa diretamente por telefone. Ou seja, um festival de absurdos que, de novo, se tornou um caso diplomático com Portugal e também se tornou mais um momento, não é o único, mas mais um momento de vexame internacional para o Brasil. De novo, essas coisas estão sendo denunciadas cada vez mais mundo afora e o Congresso americano está já tomando providências. Claro, uma coisa que demora, documentos devem ser analisados, ninguém aqui nos Estados Unidos toma decisões apressadas, tem tempo, tem uma questão de tempo mesmo técnico para ler todos os papéis que foram apresentados por deputados e senadores brasileiros que vieram para cá, para os Estados Unidos, mas os americanos não vão deixar passar barato aquilo que está acontecendo no Brasil. Tivemos pessoas que morreram em prisões ilegais, feitas, ordenadas por ministros do STF, como Clesão. E essas coisas, de novo, estão se tornando públicas a nível internacional. Não é impossível que o Brasil acabe sendo sancionado de alguma forma, porque lembramos que quem decide a política externa dos Estados Unidos é o Senado americano, ou seja, é o poder legislativo. O presidente tem muito pouca margem de manobra nesse aspecto. Então, se o Brasil for considerado pelo Senado americano, pelo Congresso como um todo, os Estados Unidos, como um país que está violando os direitos dos seus cidadãos, os direitos humanos, as convenções que o Brasil assinou a nível interamericano, né, como a Carta Interamericana dos Direitos Humanos, muito provável, ou a própria Carta da ONU está sendo violada no Brasil, na questão da liberdade de expressão, muito provavelmente os americanos vão ter que intervir de alguma forma, até para dar um sinal para toda a região que esse tipo de comportamento não será tolerado. E também, muito provavelmente, deverão tomar providências contra os responsáveis disso tudo, porque já que o sistema judiciário brasileiro, como a Fabi bem falou antes, não funciona e pune quem tenta fazê-lo funcionar, como o juiz federal, que está sendo investigado por decisão do Alexandre de Moraes, uma questão que envolve Alexandre de Moraes, absurdo dos absurdos, obviamente os americanos vão dizer, bom, se temos um problema no Brasil chamado Alexandre de Moraes, vamos sancionar ele na pessoa física. Por exemplo, limitando o seu direito de vir até os Estados Unidos, bloqueando seus bens nos Estados Unidos, e vamos ver o que vai acontecer. É uma opção, os americanos já fizeram isso no passado com outros líderes internacionais,
Então, é um assunto que só acabou de começar. E eu, pessoalmente, vi aqui nos Estados Unidos essas denúncias serem feitas frente a plateias de milhares de pessoas por deputados corajosos, como, de novo, Marcel Barraten, que foi premiado aqui nos Estados Unidos com um prêmio para a liberdade que ganhou aqui em Grand Rapids, perto de Chicago, na Acton University. Ou seja, é algo que está começando a interessar não apenas a opinião pública brasileira, mas a opinião pública mundial. Muito bem, você viu que funcionou mandar um tweet pro Elon Musk na internet agora? Brilhando. Tá brilhando. Você mandou um tweet ou uma DM? Hã? Foi DM? Eu não. Liguei. Foi o Caut de lá ele foi o mandou, Caut, ele tá mandou bom. uma DM pro Elon. Liguei e deu uma bronca ainda. E aí, Morgenstern, vamos lá. O que a gente pode falar sobre o Gilmar Palusa que ainda não foi dito? Eu quero dar uma interpretação para este evento um pouco mais pessimista, que é o seguinte. Existe um conceito dentro da teoria geral do Estado que muita gente usa abertamente, que é a construção de um Estado maior, ou seja, existem pessoas dentro da burocracia de um regime, seja ele democrático, monárquico, ditatorial, etc., não importa. Mas existem pessoas que de verdade decidem, aquelas pessoas que estão lá fazendo praticamente um teatrinho. Um exemplo muito simples. Quando o Tiririca ele era um deputado, ele estava na CCJ, ele estava, discutindo com um senador, ele estava em alguma CPI. Não, ele estava lá fazendo o teatrinho lá dele, fazendo alguns números, pronto. A votação dele era simplesmente numérica, assim acabou. Ou seja, ele não faz parte daquelas pessoas que de fato decidem. Se você acha que de todos os 500 e poucos deputados, todos eles têm o mesmo valor, mesmo no Senado, que é uma casa mais alta, se você acha que todos os senadores têm o mesmo valor, ao invés de selecionar o voto desses caras aqui importa, o voto daqueles caras ali, no máximo, com muita sorte, em algumas decisões, pode fazer número, você não está entendendo de fato como é que é. O Estado Maior é composto, portanto, por algumas pessoas de diversas esferas, executivo, legislativo, judiciário, militares, empresários, gente de fora da estrutura do Estado, que de fato decidem. Ou seja, o Estado Maior, com este nome de fato, ele é convocado principalmente em caso de crise, revolução, guerra, assim por diante. Só que ele continua existindo mesmo em cenários que não sejam de guerra. Agora vamos lá, volta para o Gilmar Palusa. Gilmar, ele costuma, se você for ver o que está acontecendo no Gilmar Palusa nas edições passadas, quais foram as bandas que tocaram, quem que era a banda de abertura, qual que foi o showzinho principal e principalmente os documentos que sairiam dali, aí você começa a ficar um pouquinho assustado, fala, mas peraí, por que toda a política do Brasil, ela tá sendo decidida lá fora? Não contente com isso, ela não tá sendo decidida de uma maneira, vamos dizer, com representatividade democrática popular, etc, etc. Não, você vai lá e fala assim, olha, nós somos as pessoas poderosas. Quem é chamado pra lá? Eu? Não. É chamado Zé Desqui? Não. É chamado Carlito? Não. É chamado simplesmente, empresário que tem causa no STF. Quer dizer, ele não tá lá apesar de ter causas no STF. Ele está lá porque ele tem causas no STF e porque essas causas são bilionárias. Assim, não adianta você ter uma causa milionária pra você ser chamado pro Gilmar Palusa. Não, você deve estar devendo, assim, mas pra todo mundo, pra você comprar Deus o mundo. Continua este modelo, né, da famosa democracia à la Brasil, que é o seguinte, se você é o cara que vai julgar o STF vai lá, te chama pra uma festinha, vocês vão lá, tomam um uísque junto. Como vocês se julgam mutuamente, pronto, vocês são amigos, acabou ali o problema. Então vocês vão ter sempre um poder crescente na sua mão sobre as outras pessoas. Seu poder é poder de mando no resto da Câmara dos Deputados e no resto do Senado. Seu poder é poder de mando sobre o Executivo. Então assim, o que vai ter de mudanças jurídicas daqui pra frente? O que for decidido no Gilmar Palusa. Nunca o que for decidido na Câmara dos Deputados pelo Baixo Clero. Nunca o que foi decidido no Senado. Então todos aqueles nossos votos, eles só servem pra alguém ir lá e pra Lisboa, bem longe do escrutínio do povo, e falar assim, agora vai ser dessa forma. Agora, se vocês querem uma legislação pro lado de lá, eu quero pro lado de cá. Vai ser assim, infelizmente. Só um exemplo que a gente está querendo dizer de como essas pessoas elas mandam entre si. Olha para o caso de novo do Felipe Martins, o caso da nossa capa. O último movimento da defesa foi pedir um novo habeas corpus, né, o remédio constitucional, né, remédio heróico, como estava reclamando Barroso esses dias. Por quê?
apesar de ser uma decisão monocrática de um ministro, existem casos excepcionais no qual, por exemplo, o ministro tem lá um interesse XYZ e a defesa foi lá, fez quase, acho que 40, 50 páginas só para explicar por que esse... Então tá aí. Exato, né? Você já viu o tamanho, você já viu literalmente o tamanho do problema. Aí a defesa vai lá e fala assim, olha, estou interpretando o habeas corpus exatamente por causa disso. Não dá pouquíssimas horas depois o Flávio Dino vai lá e fala assim, não existe habeas corpus contra decisão monocrática. Sendo que existem outros casos. Ou seja... Ele nem leu. Óbvio. Só que assim, se ele não leu, significa que não tem justiça. Quer dizer, você vai lá, pode ter advogado, pode ter a sua causa, você ser inocente, você provar a sua inocência. Dane-se. Eu não li. Dane-se você. O que importa é a minha vontade. Se isso é uma democracia, eu quero saber qual a diferença de uma ditadura. E eu vou justificar isso, ele não leu, para depois não desvirtuarem o que a gente está falando. Ele realmente não leu, porque ele denegou a HC na súmula 606. Então ele falou, não cabe, nem entrou no mérito. Então a gente chama de questão processual, como se fosse uma preliminar. Não está valendo, amiguinho, beijo e não me liga. Foi isso mesmo. Muito bem, saindo um pouco do Caute, antes queria dar um recado, é isso, Caute? Depois nós vamos falar sobre os outros temas da semana e nós vamos fazer um Maguila mais longo aqui, Gadelha. Vamos lá, Caute. Não, só pontuar, você falou do Elon Musk, esqueci de falar. O Elon Musk fez mais para divulgar aqui nos Estados Unidos aquilo que está acontecendo no Brasil do que todos os correspondentes estrangeiros que estão aqui no Brasil, porque os americanos leram os tweets do Elon Musk e se tocaram, tem alguma coisa errada no Brasil. Então, só queria pontuar. Elon Musk, mais uma vez, muito obrigado. Um tweet seu vale mais do que 1 milhão de artigos de todos os jornais dos Estados Unidos que têm correspondentes no Brasil. É verdade. Obrigado, Elon Musk, por ter dado um help aí pro nosso Carlo Caute participar do Estúdio Oeste. A conexão dele estava ruim. Trocaram ali uma DM e a internet melhorou na hora. A verdade é que eles querem decidir tudo, né? Eles querem decidir sobre legislação, eles querem decidir sobre leis, eles querem decidir sobre julgamento, eles querem tudo para eles, esses ministros, né? Então, assim, tem que ter muita competência, né? Tem que ter muito tempo para poder resolver tanta questão que eles querem, né? Dar conta, né? E aí, chegando no final, eles não dão conta de nada. Eles querem fazer palestra em Londres, eles querem estar em Lisboa, eles querem dar palestra aqui em faculdades e julgamentos de réus ficam para trás. Advogado aí perdendo os cabelos para tentar falar com o ministro para ver se consegue a liberdade de réus, julgamentos de réus. E eles querem decidir absolutamente tudo. Passando por cima ali de Senado, passando por cima de Câmara. Não estão para brincadeira, para falar bem a verdade. Daqui a pouco estarão decidindo até o que os presidentes ali da Câmara, do Senado têm que fazer. Já que são os frouxos, né? Os presidentes ali de Senado e Câmara, o Lira sumiu. Ninguém nunca mais soube do Lira. Ele é um coadjuvante, é um cara que é uma sombra lá na Câmara, não faz absolutamente nada. Você não vê ele botando a boca em nada, falando de nada, dando opinião sobre nada. E o Pacheco, a gente já sabe como que o Pacheco age, né? Governo Milei propõe diminuir maioridade penal para 13 anos na Argentina. Vamos ver essa notícia aqui. O governo do presidente Javier Milei enviou ao Congresso argentino um projeto de lei que reduz a maioridade penal para 13 anos, conforme anunciaram nesta sexta-feira os ministros de Segurança Patrícia Bullrich e da Justiça Mariano Libarona. O governo solicitou urgência na aprovação da medida, segundo o comunicado do Ministério de Segurança. Atualmente, a maioridade penal na Argentina é de 16 anos. De acordo com Bullrich, o objetivo do projeto é proteger o cidadão argentino diante do delito e acabar com a impunidade. O projeto de lei, denominado Regime Penal Juvenil, estabelece um novo regime penal para adolescentes entre 13 e 18 anos que cometam crimes.
as penas podem chegar a até 20 anos de prisão, conforme reportado pelo jornal argentino La Nación. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like, seu comentário, que isso faz uma enorme diferença. Desde já agradeço. Valeu!